A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosas, a paz do Senhor Jesus Cristo, preciosas. Tudo bem com vocês? Que Deus possa te dar um dia, uma tarde, uma noite abençoados. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus possa fazer coisas maravilhosas, milagres. Deus possa cumprir tudo aquilo que você tanto deseja, que você tanto espera no Senhor, que o Senhor possa realizar na sua vida. Amém? A palavra do Senhor ela se encontra no livro de Provérbios, capítulo 23, a partir do verso 15. E ele fala assim: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio. Olha só o que Deus, ele já começa falando para mim e para você. Todas as vezes que o nosso coração é um coração sábio, como assim o nosso coração é um coração sábio? Porque muitas das vezes a nossa mente, ela vai agir de uma maneira, né? A nossa mente, ela vai querer algo, o nosso coração, muitas das vezes a gente vai falar o quê? Não, eu agi com o coração, né? E muitas das vezes, por nós não termos, como ele fala aqui, ó, se o teu coração for sábio, se nós tivermos um coração sábio, um coração que sabe discernir entre o bem e o mal, que sabe discernir o que é o certo do que é o errado, o que sabe discernir entre o que é espiritual e entre o que é carnal. Por quê? Porque na maioria das vezes, né, quando a gente não sabe, quando nós não sabemos agir, discernir entre o bem e o mal, é onde vem o erro, é onde vem as falhas, é onde vem o pecado. Né? Quando a gente não sabe discernir as coisas, é onde nós falhamos. E é por isso que o Senhor ele fala isso, ó, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Ali Deus estava falando através de Salomão, que se o nosso coração, se nós tivermos um coração sábio, mas como assim eu vou ter um coração sábio? É pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo. Né? Se a gente pede para o Espírito Santo de Deus nos ajudar, nos dar um coração sábio, Ele pode fazer isso, Ele pode nos dar. Basta nós querermos, né? Basta nós pedirmos. Se a gente pede, Ele faz. Se a gente busca, como a palavra do Senhor diz, né? O Senhor Jesus diz assim, ó: aquele que pede encontra, aquele que bate, a porta é aberta. Né? Então tem momentos que se nós não orarmos, buscarmos, pedirmos isso a Deus, Ele não vai nos dar somente por nos amar, né? Ele vai nos dar conforme a gente pede. Então, por isso que Ele diz, ó, se o seu coração for sábio, o meu também é sábio, o meu próprio. Aí Ele diz assim, ó, e exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. Olha só que engraçado, né? Ele fala assim, ó, e exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. Para quem não sabe, os rins, ele é ligado ao coração. Sabe o que ele está querendo dizer, assim, nas nossas palavras? Ele está querendo dizer assim, ó, eu vou ficar muito orgulhoso quando eu ouvir você falando coisas retas. Quando a sua boca falar coisas que são corretas, palavras que são agradáveis, coisas que são verdadeiras. Aí ele diz assim, ó, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, sê no temor do Senhor todo o dia. Por quê? Porque, vamos falar a verdade, nos dias de hoje, principalmente a internet, ela mostra, na maioria das vezes, nem toda a realidade de todo mundo, né? Porque não é todo dia que muitas pessoas, não estou dizendo que são todas, né? Mas não é todo dia que uma pessoa, ela consegue ir num restaurante muito bom, ela consegue se hospedar num bom hotel, né? Ela consegue ter uma vida perfeita. Não existe ninguém que tenha vida perfeita. Até aquela pessoa que tenha uma vida que aos meus e aos teus olhos parece ser perfeita, pode ter certeza que tem alguma coisa ali que não vai deixar tão perfeito, porque perfeito só existe um, né? Só o Senhor Jesus.
Não existe nada perfeito. Até aquilo que é algo muito bem feito, ainda assim, para os olhos de alguns, vai existir algum defeito, né? Então, por isso que ele estava falando isso. Nos dias de hoje, nós vemos muito isso. Pessoas frustradas por olharem nas redes sociais, vida de outras pessoas e falarem assim, poxa, e a minha vida? Olha lá fulano, olha lá o fulano, vivendo o melhor da vida, vivendo algo perfeito. Olha, o dia da fulana foi perfeito. Olha a vida, olha a família, parece de comercial de margarina, né? E tudo na nossa vida, como na nossa, como de qualquer pessoa, existem, né, defeitos, existem dias, momentos ruins, né? Aí por isso que ele diz isso, ó, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, porque a gente vê isso, né? Ali nas redes sociais, muitas pessoas fazendo coisas que não são corretas, né? E mostrando uma vida que, olha, se você fizer isso, se você jogar esse jogo, tua vida vai se transformar, né? E a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que na verdade mesmo não é aquilo, né? Não é como dizem aquilo, porque hoje em dia tudo vira moda, tudo pega, né? E é isso que ele estava querendo dizer, ó. Não tenha o seu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia. Deixa eu te falar uma coisa. Não permita que o teu coração saia o temor de Deus. Porque uma vez que um dia, por isso que ele diz isso, todo dia. Porque todos os dias nós temos que temer a Deus. Porque entende uma coisa, se um dia apenas o temor do Senhor sair do meu e do teu coração, muitas das vezes pessoas elas saem da presença do Senhor e não conseguem voltar mais. É muito triste a gente ver cada dia que passa o temor do Senhor saindo do coração de pessoas. Pessoas mostrando, pessoas vivendo vidas que aos olhos, né, aos olhos da igreja é uma pessoa perfeita, mas no oculto faz coisas que desagradam não somente a Deus, mas uma pessoa que se considera um cristão, né? Uma pessoa que se considera um evangélico que busca a palavra do Senhor, que busca ali o melhor, que busca a transformação, que busca todos os dias se transformar, né? Sai ali da presença de Deus, faz coisas horripilantes, né? A gente, cada dia mais que passa, a gente consegue ver isso. Então, que você não saia do temor do Senhor, nenhum momento. Como aqui a palavra diz, não saia do temor do Senhor, nem por um dia. Porque uma vez que a gente sai do temor do Senhor, infelizmente, é muito triste. Às vezes a gente não consegue, às vezes as pessoas não conseguem, a gente vê aí, né? Pessoas que saíram do temor de Deus, um dia apenas, não conseguem mais voltar. Não conseguem mais serem uma pessoa correta, ser uma pessoa digna, ser uma pessoa justa, né? Então é isso que ele estava querendo dizer, ó. Antes, ser no temor do Senhor todo o dia. Olha só por que ele fala isso. Verso 18. Porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Sabe o que ele está querendo dizer? Porque uma vez que nós tememos a Deus, nós não vamos ter um fim ruim. O nosso fim vai ser bom. Nós não seremos, a nossa esperança não vai ser frustrada. A minha esperança e a tua esperança, uma vez que nós servimos a Deus, uma vez que nós tememos ao Senhor, que o temor de Deus não sai da nossa vida, é como ele fala, porque deveras há um fim bom, não será frustrada a tua esperança. Aí ele continua, ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Quando a gente escuta, e quando a gente é sábio, quando a gente guarda o nosso coração das coisas ruins, né? Das coisas do mundo. Por quê? Porque, como eu estava falando,
né? Quanto mais a gente se envolve numas coisas do mundo, quanto mais a gente vê a vida das pessoas do mundo, quanto mais a gente vê o influenciador que está vencendo na vida através do joguinho, a influenciadora que está vencendo através de N coisas, né? Quando a gente começa a se envolver, quando a gente começa a querer saber demais a vida dessas pessoas, infelizmente, as pessoas elas começam a se afastar de Deus. As pessoas começam a se afastar. O Espírito Santo ele começa a se afastar da pessoa. Por quê? Porque uma vez que a pessoa ela presta atenção na vida da fulana, na vida do fulano, o fulano se separou, a fulana estava com outro. Quando a gente fica prestando atenção em coisas que não vão edificar a nossa vida, né? Por isso que ele fala, não tenha inveja dos pecadores. Por isso que ele diz assim, ó, antes o temor do Senhor, antes você viva no temor do Senhor todo dia. Todo dia nós temos que viver no temor do Senhor. Todos os dias você tem que pedir, Senhor, não permita que eu venha sair da tua presença, não permita que os meus olhos possam querer se agradar de coisas do mundo, não permita. A gente vive no mundo, é lógico que nós vivemos no mundo, mas nós não temos que permitir com que as coisas erradas do mundo, porque existem muitas coisas certas, né? Existem muitas coisas boas, mas, infelizmente, cada dia que passa, a gente vê que é como a Bíblia diz, né? O amor de muitos se esfriará. E a gente vê isso, que o amor de muitas pessoas se esfriou, né? Então não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus ele quer que eu e você venhamos viver. É por isso que ele diz isso, ó. Quando a gente anda no temor de Deus, a gente vai ter um fim bom. O nosso fim vai ser bom. Não se entristeça se você não está vivendo a vida que você gostaria, se você não está onde você gostaria de estar, se você não está morando no lugar com a pessoa que você gostaria, sabe? Que se ainda não chegou ao final, se ainda não está do jeito que você gostaria, como a palavra diz, é porque ainda não chegou ao final. Porque deveras há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Não será frustrada a tua esperança. A sua esperança não vai ser frustrada. Uma vez que você escolhe esperar em Deus, uma vez que você escolhe buscar a Deus, uma vez que você escolhe conhecer a Deus, a tua esperança não vai ser frustrada. Uma vez eu escutei isso de uma pessoa muito próxima. Ela falou assim para mim, eu me converti, eu tinha 19 para 20 anos, né? Hoje eu tô com 36. E ela me falou assim, nossa, não estraga a sua juventude, não joga fora a sua juventude, vive mais, aproveita mais, depois você vai para a igreja, depois você busca a Deus. E hoje eu agradeço muito a Deus por não ter escutado, ou melhor, escutar eu escutei, né? Mas por não ter feito aquilo que aquela pessoa me sugeriu, né? Por não ter dado ouvidos, não ter deixado, vou falar melhor, não ter deixado aquelas palavras entrar dentro do meu coração. Porque uma vez que entra no nosso ouvido, e se a gente não guarda no nosso coração, daqui a pouco aquilo ali vai embora. Mas quando a gente escuta e guarda, por que vem mágoas? Por que nasce mágoas? Por que nasce ódio? Você sabia que o câncer, ele já foi comprovado já cientificamente, que é através de muitas mágoas, rancores, muitas coisas ruins que a gente guarda dentro de nós? Você sabia disso? Então, quando você permite com que uma mágoa, um rancor, um ódio, aquilo venha se, sabe, ficar ali ruminando dentro de você, depois ele, se você não consegue, né, perdoar, se você não consegue se libertar,
A outra doença, aquela doença, né, que tem que ficar ali, colocando ali a diabetes, né? Ela também, se você for ver, ela é muito associada a uma pessoa que é muito solitária, solidão, uma pessoa que não consegue expressar os seus sentimentos. Só você procurar se aprofundar mais. Porque se a gente coloca somente ali simples, aparece só aquilo, né? Mas quando você vai se aprofundando ali, conhecer, você vai vendo que tem uma coisa que é ligada à outra, né? E por isso que ele fala isso, que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz isso quando ele fala sobre os rins. Porque os rins, ele é conectado ao coração, né? Então aquilo que às vezes aos nossos olhos a gente acha que é besteira, é bobagem, às vezes não é. Por isso que ele diz, ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Por isso que nós temos que pedir a Deus, por isso que nós temos que ter um coração sábio. Porque uma vez que nós temos um coração sábio, a gente não vai ser deixado cair em papo de qualquer conversa. Você não vai... Você sabia que uma pessoa, uma mulher, eu vou falar principalmente mulher é muito carente, né? Homens são carentes, mas a mulher é um pouco mais. Então, às vezes, a mulher, por ela estar muito carente, às vezes ela cai em muitos papos, muitas conversas. Pode perceber quando você conversa, às vezes você encontra uma mulher ferida, machucada, e você vai conversar um pouco com ela fala isso. É porque eu tava carente, aí eu escutei o papo, aí eu caí naquela conversa. A gente vê isso muito na prisão, em mulheres presas. Não estou falando que são todas, não estou aqui dizendo que todas as mulheres, né, carentes, mas eu estou falando uma grande maioria. E se você for estudar sobre isso, a grande maioria, né, não estou falando que são todas não, mas a grande maioria das mulheres que estão presas foi por ter escutado homens ali na sua carência, na sua fragilidade, sabe? Então, por isso que Deus ele fala isso. Tenha um coração sábio, pro teu seja sábio, para você conseguir dirigir o teu coração. A gente vê muito isso, até mesmo dentro da igreja, muitas mulheres machucadas, sabe? O sentimento machucado, muitas mulheres feridas sentimentalmente, espiritualmente, muitas pessoas, eu digo no geral. Por isso que ele diz isso, Sê sábio, dirige no caminho o teu coração. Porque uma vez que nós somos sábios, uma vez que um homem, uma mulher é sábio, ele consegue dirigir o coração. Não estou falando aqui que não vai surgir problemas, vai surgir problemas. Mas quando a gente tem um coração sábio, a nossa tendência a falhas, ela é muito menor. A nossa tendência a pecados, ele é muito menor. A nossa tendência a erros, a decepções, a frustrações, ela é muito menor. Por isso que ele fala isso. Aí ele fala mais, olha só o que ele continua falando, não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Sabe o que ele está querendo dizer? Às vezes a gente escuta muito falar assim, a gente escuta muito isso, né? Crente não bebe, mas come que é uma beleza. Você sabia que isso também é um pecado? É o pecado da glutonaria. Então, por isso que ele diz, não ande, não esteja perto, não ande com pessoas que bebem demais. E nem com quem come demais. Por quê? Porque o beberrão e o comilão é certo que vão cair em pobreza. É certo. Pode perceber o que eu tô falando. Uma pessoa que ela tem vícios. Às vezes a gente fala assim, não, vício é droga, bebida. Às vezes não. Você sabia que existem pessoas que elas são viciadas em comprar? Às vezes ela não precisa daquilo, mas ela compra. Eu não preciso. Ela sabe que ela não precisa, mas ela não consegue não comprar. Você sabia disso?
Então por isso que ele diz isso, ó. Uma pessoa, um beberrão e um comilão vai cair em pobreza. Pode ver uma pessoa que ela bebe muito. Ela não consegue ter muitas coisas. Às vezes, sabe o que é? Às vezes você fala assim, ó, eu não consigo entender. O fulano, ele trabalha numa empresa boa. Às vezes você até sabe mais ou menos ali a faixa etária do salário que a pessoa ganha. E você fala assim, eu não consigo entender, o fulano trabalha com o outro na mesma empresa, eles ganham o mesmo salário, e esse daqui vive bem, esse daqui... Mas por quê? Porque, infelizmente, o vício, ele faz isso. Ele faz a pessoa cair na pobreza. Por isso que ele diz isso, ó, não ande com quem bebe demais, nem com quem come demais. Porque é inevitável. Essa pessoa não tem como. Ela vai cair em pobreza. Ela vai cair. O sono vai trazer isso. Pode ver uma pessoa que come muito, uma pessoa que bebe muito, só vive dormindo. A gente vê isso nas ruas. Quando a gente anda, a gente vê aquelas pessoas, moradores de ruas, ali, às vezes tá um barulho tremendo e a pessoa tá dormindo. Mas por quê? Porque bebe demais. E quem bebe demais só vive na ruína. Quem come demais, a palavra está falando isso. E os beberrões e o comilão cairão em pobreza. Aí olha o que ele fala. Ouve o teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Por quê? Porque é isso que ele está querendo dizer. Por quê? É isso que ele está querendo dizer. Quando ele fala assim, ó, ouve o teu pai. Às vezes a gente escuta muito isso. Se eu tivesse escutado meu pai quando ele falou, se eu tivesse dado ouvidos à minha mãe. Mas por quê? Por causa disso, ó. É isso que ele está querendo dizer, ó. Ouve o teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Porque quando a gente escuta o pai e a mãe, a gente não vive muitas das coisas que a gente... Você sabia que muitas pessoas poderiam não ter se machucado tanto, se ferido tanto, sentimentalmente, se tivesse escutado mais a mãe, se tivesse dado ouvidos mais ao pai? Por quê? Porque você sabia que Deus, ele deu esse dom para um pai e para uma mãe? Não estou falando que são para todos, porque existem pais e mães que só fizeram o filho, né? Eu estou dizendo para aquele que ama, para aquele que quer o bem do filho. Deus deu ali um dom para o pai e para uma mãe. Você nunca escutou falando assim? Minha mãe quando fala, ô boca. A mãe quando fala, leva o guarda-chuva, leva, porque por mais que o dia esteja bonito, vai chover e chove, né? Por quê? Porque isso foi Deus quem deu. Deus deu esse dom, sabe? Por isso que ele diz isso. Não despreze o teu pai, não despreze tua mãe na velhice. Escuta eles. Aí ele diz, ó, compra a verdade e não a vendas. Olha só que interessante. Por que ele fala isso? Compra a verdade e não a vendas. Por quê? Porque você sabia que tem pessoas que ela vende. A gente já escutou isso, até mesmo a própria alma, né? Não tem pessoas que vendem até a própria alma? Pra quê? Pra fama, pra dinheiro, pra sucesso, né? Por isso que ele diz isso, ó, compre a verdade e não a vendas. Porque vão ter pessoas que vão querer comprar, vão querer pagar a pessoa para mentir. Então não faça isso. O que ele está querendo dizer? Não venda. Não quebre teus princípios por nada nem por ninguém. Não vale a pena. Ainda que seja por um prazer momentâneo, ainda que seja por um prazer ali, não faça isso. Por quê? Porque a gente só vai colher o que a gente planta. A gente nunca vai colher o que a gente não plantou. Do mesmo jeito que se alguém plantar alguma coisa ruim, você não vai colher o que aquela pessoa plantou de ruim, do mesmo jeito, o que você plantar de bom, aquela pessoa não vai colher o que você plantou de bom, o que você colheu. Por quê? Porque cada um só colhe o que planta.
Por isso que ele diz isso, ó. Compra a verdade, não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Quando a gente entrega o nosso coração, por isso que ele diz isso, ó, dá, filho meu, o teu coração. Quando a gente entrega o nosso coração para Deus, a gente vai conseguir observar, que ele está dizendo aqui, ó, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Por quê? O que ele está querendo dizer isso? Porque uma vez que a gente entrega o nosso coração, uma vez que você entrega o seu coração, ainda que quebrado, despedaçado, ainda que triste, ainda que angustiado, não importa a maneira. Quando você entrega o seu coração para Deus, quem vai cuidar é Deus. Então Deus não vai deixar você se frustrar, você se machucar, você se ferir. Deus não vai deixar. Por quê? Porque você entregou o seu coração a Deus. Então, uma vez que a gente entrega, é isso que ele está falando, ó. Entrega o teu coração para mim, porque você vai ver os meus caminhos. Porque uma vez que a gente entrega, é como você está com os olhos vendados e você apoiar os teus braços, a sua mão, você dá a sua mão para alguém segurar que sabe totalmente o caminho. Ou vou melhor, é como você não saber o caminho de nada e você está andando com uma pessoa que é expert naquele caminho. Você vai ficar com medo? Não, por quê? Porque você vai falar assim, essa pessoa sabe o caminho. Então para que eu vou ficar preocupado? Então por que eu vou ficar com medo? É isso que Deus está falando. Quando a gente entrega o nosso coração para Deus, Ele permite com que o nosso coração seja sábio. O Espírito Santo não deixa a gente ser enganado. Por quê? Porque ele vai nos mostrar aonde a gente está errando. O Espírito Santo de Deus é quem vai nos confrontar, vai nos mostrar o que está errando. Uma vez que a gente ora e pede para ele nos mostrar, ele vai nos mostrar aonde você está errando, aonde você está acertando, o que você tem que melhorar. Pede para ele. Sabe? Ora, Senhor, me mostra, eu estou errando em algum lugar? Se eu estiver, me mostra. Me fala aqui, coloca na minha mente, coloca no meu coração, que eu veja alguém falando, que alguém chegue para mim e fale. Às vezes é um detalhezinho que está faltando para você viver o que você quer, viver a vida que você quer. Às vezes é um detalhezinho que está faltando, algo tão pequeno, que aos nossos olhos parece ser tão pequeno, né? E que para Deus é algo que vai fazer uma grande diferença, né? Então por isso que ele está falando, ó, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos vão observar os meus caminhos. Porque uma vez que a gente dá o nosso coração para Deus, ele vai nos guiar, ele vai nos proteger, ele vai cuidar de nós. E você vai viver, uma vez que você der o seu coração para Deus, você vai viver o que ninguém nunca viveu. Como a palavra de Deus fala lá no livro de Coríntios. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que amam Ele. Para aqueles que me amam, Deus fala isso. Então entrega nas mãos de Deus, sabe? Não fica angustiado, não fica triste, não fica abatido, não fica rancoroso, não fica amargurado, não fica magoado com nada nem com ninguém. Senhor, olha, a partir de hoje eu vou entregar o meu coração nas tuas mãos e, Pai, eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Sabe? Por mais que a gente venha, deixa eu te falar algo. Por mais que tua mãe, o teu pai, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, por mais que seja a pessoa que mais te ame na terra, nunca vai ser melhor do que Deus tem para mim e para você. Você sabia disso? Por mais que a gente fale assim, vamos supor, por mais que você fale assim, a gente já escutou muito isso, pessoas falando assim, não, se eu não ficar com essa pessoa, eu não quero mais outra. Não, se eu não tiver isso, eu não quero outro. E às vezes Deus
já tem algo preparado para mim, para você, muito melhor do que a gente imagina. E às vezes, por nós sermos tão limitados, os nossos olhos, por nós sermos tão, como eu posso dizer, falhos, tão pequenos, né? Às vezes a gente quer tanto aquilo ali, e quando você vai lá e entrega nas mãos de Deus, fala assim: Senhor, tá aqui, é tudo teu. É como eu vi esses dias um meme de uma menininha segurando um ursinho, mostrando ali para Jesus, né? E Jesus ali com as mãos para trás, segurando um ursão enorme, e ele esticando a mão, pedindo para ela aquele ursinho pequeno. Por quê? Porque ele já tinha algo muito melhor preparado ali para ela. E isso serve para nós. Às vezes a gente, por querer tanto alguma coisa, a gente fala: não, isso aqui é o que eu quero, isso aqui é o meu melhor. E você sabia que até mesmo a pessoa não percebe que ela mostra isso para Deus também? Uma vez que a gente não entrega para Deus, a gente está falando isso para Deus: Senhor, o que eu quero é melhor do que o Senhor quer. E não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente venha viver coisas extraordinárias. Ele quer que a gente venha ser a pessoa mais feliz da terra. Ele quer que a gente não venha ter complexos, sabe? Ansiedades. Ele não quer que a gente venha ter nada dessas coisas. Então entrega para Deus, entrega, sabe? Não se priva de nada. Não tenha reservas, sabe? Não se entregue aos poucos para Deus, muito pelo contrário, se entregue de corpo e alma e coração, não se importa o que vão falar, o que vão dizer, porque quando eu fiz isso lá atrás, sabe, quando eu não dei ouvidos ao que me falaram ali, ao que me sugeriram, quando eu falei não, falou, mas eu não guardei no meu coração e eu continuei buscando a Deus, eu vi o que Deus vem fazendo, está fazendo e vai fazer, sabe? Não entrega o teu coração, não entrega nada para ninguém, a não ser para Deus. Por quê? Porque quando você entrega o teu coração para Deus, os teus olhos vão observar os caminhos do Senhor. E pode ter certeza que os caminhos do Senhor são maiores e melhores do que os meus e os seus. São perfeitos. Aquilo que Deus tem para mim e para você não é para nos causar dores. Então que essa palavra venha ter te dado ânimo, força, coragem. Que em nome do Senhor Jesus Cristo venha ter sido algo para te ajudar. Que essa palavra venha ter sido como um bálsamo de cura. Que em nome do Senhor Jesus Cristo Deus possa fazer coisas maravilhosas na tua vida. É o que eu tenho certeza, é o que eu declaro, é o que eu profetizo na sua vida. Bênçãos, milagres, vitórias, maravilhas, e que você possa viver o cumprimento da palavra do Senhor, o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. A totalidade da promessa. Eu tenho certeza que Deus vai fazer. Se você gostou dessa mensagem, envia para outras pessoas que você conhece, que você sabe que também precisa desse bálsamo de cura. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. E até a próxima mensagem. Fica com Deus, fica na paz.